Assista agora a live Semeando Fundos Comunitários. Então, eu acho que eu tô brevemente, né, dando o modelito, que o caso foi criado para ser um fundo, né? A gente gere recursos para diferentes públicos e regiões a partir dos recursos que a gente consegue captar, né? Então, isso eu acho que seria a mesma coisa com vocês, porque tem vários, não é só a regeneração mais, né, de Brumadinho, pode ter outras coisas, pode ter hortas comunitárias, ou agricultura, ou, sei lá, permacultura urbana, ou você pode, tem vários viés, pode ser mobilidade, né, a pé, a gente já, então, dentro da nossa experiência, o que a gente fez agora no site, que tem lá programas, né? Não são programas que a gente inventou e botou numa caixinha, é o contrário. A gente está só dando nome ao volume de recursos que a gente conseguiu para aqueles temas, para tentar explicar o impacto que a gente tem tido dentro de algumas linhas de ação, né? Então, é diferente. Eu acho que isso é uma coisa legal de vocês considerarem, né? Porque para a gente era muito difícil explicar. Você apoia tudo e todo mundo, né? A gente apoia floresta, rio, mas as pessoas, né, trabalhando para preservação, proteção de florestas, para regeneração, para ambiente urbano, sustentabilidade urbana, para os biomas marinho-costeiros, quer dizer, todo lugar, então assim, fica um negócio que faz tudo e não faz nada. Então a gente tinha que explicar que a gente faz isso de forma sistêmica, ou seja, bem conectada. Agora a gente está usando o termo acupuntura social, sabe? Para as pessoas entenderem que os pequenos projetos não são desconectados. Eles são como a acupuntura. A gente entende o macro, né? Então, você está numa região que tem floresta, tem mananciais, né? Tem devastação, tem poluição dessas coisas, tem temas de pessoas em áreas de risco, né, urbanas, porque por ocupação, tem todo tipo de problema numa microrregião também. Então, você pode tentar mobilizar recursos para atender vários tipos de demandas, né? Mas isso não quer dizer que você está... Alguém falou numa conferência, lá na COP, alguém fez um comentário assim, projetinhos, como se fosse confete, sabe? Joga um pouquinho de dinheiro. Na hora, eu reagi, eu falei, de jeito nenhum. Não é isso que pequenos projetos fazem. Os pequenos projetos são para estimular os pontos. Por isso que eu fico usando com a mão. Ó, acupuntura, sabe quando você tem o resultado de melhorar a sua saúde, porque alguém sabe quais os pontos do seu corpo estimular, e pode ser do pé até a orelha, né? É isso que a gente faz com os pequenos projetos. Então, essas coisas têm que estar muito fortes em toda a narrativa de um fundo. Mas aí a questão agora... Bom, aí no nosso caso a gente foi desenvolvendo, então, mobilizou recursos para uma coisa, faz uma consulta com a população, com as redes que trabalham ali, né, escuta o que é realmente necessário para elas, aí faz uma chamada baseada nisso, com critérios bem claros, definidos, que não fique uma coisa super ampla, e, ao mesmo tempo, aí cria uma matriz. Isso tudo a gente pode compartilhar, né? Uma chamada com a matriz, e como é que a pontuação é feita, o que conta mais, etc. E aí você tem ali um grupo, né, uma linha de corte, e aí, em seguida, a gente tem criado programas de capacitação, mas de intercâmbio entre os grupos, né, para eles se conhecerem, porque eles se identificam muito mesmo em lugares distantes, quando um escuta o outro. Então, já forma uma conexão. Claro que pessoal, né, já que vocês estão em lugares que vocês podem se encontrar, né, pessoalmente é muito melhor. Mas tem uma programação que também a gente pode compartilhar. E esses vídeos aí podem ajudar bastante. A SESI também fez uma série de vídeos legais. Eles têm umas experiências boas também. Mas eu posso passar. SESI é o... como é que é a primeira? É com C, esqueci agora. Oh, meu Deus, Ecumênico de Serviço. Ah, sei, conheço, sim. Esqueci o que o C é. Nossa, isso mesmo.
A gente é bem parceiro deles, a gente tem uma visão. Só que eles vêm, né, das igrejas, né? Mas Isso, eles são um fundo que está fazendo 50 anos, assim. 50 anos. Mas é bem grande, outra. E Quer dizer, qual, é parecido com o caso. é, e qual o tamanho da equipe que vocês têm hoje? Hoje a gente já tá com 19 pessoas, mas a gente está 19. administrando 5 milhões de dólares. Aham. E Vai quando estar você... crescendo, de É, verdade. Esse ano a gente então, mas a gente começou. Eu acho que a grande questão de pequenos fundos é que você começa. A ideia não é inchar a equipe, né? Então, a gente não tinha, já de cara, porque a gente trabalha através de redes, né, de parcerias de confiança, a gente não tinha necessidade de visitar os aham, projetos, então a gente não gastava com isso. Então, é um grupo pequeno que conseguia fazer, eu ia fazendo a captação, a gente tinha uma pessoa para administrar, e depois uma pessoa que começou a fazer essa ponte com os apoiados, porque a gente não tinha tanto dinheiro, não precisava de mais do que isso. então começou com três, uma equipe Começou de com três. um, depois a gente conseguiu um pouquinho mais de dinheiro, tinha alguém para administrar, então era eu e Aham, mais uma pessoa que administrava, porque não tinha, não era a gente tinha uma quantidade grande, né, de recursos. Quando conseguiu um pouco mais, e a gente começou a ter mais projetos para apoiar, aí é, a gente agregou uma pessoa para fazer essa ponte entre a gente, o Casa, e os apoiados. Então, fazia a entendi. primeira triagem e depois apresenta. Então, o processo é esse, né? Que eu estava engatada no o processo. Fez a escuta, É, fez a chamada, criou a matriz de pontuação, a pessoa que está coordenando essa chamada e essa relação com essa chamada faz a primeira triagem na pontuação, apresenta para a equipe. Como a uhum, gente tem muitos programas que se interlaçam, né, porque tem cidades amazônicas, povos indígenas urbanos e rurais e em certas regiões, então a gente tem vários projetos que são coordenados por pessoas diferentes. Então, aí a primeira triagem é levada para a equipe que está trabalhando nessas regiões para ver se não tem os mesmos projetos, né, nessa lista. uhum, Se algum já está sendo apoiado, e a nossa regra é apoiar um projeto de associação por vez. Acabou aquele, a gente pode considerar outro, mas a é, ideia não é também causar dependência, então tem toda uma. Mas então tem que saber, não tem. Aí é fechada a lista e manda para o conselho ratificar. Normalmente tá, eles olham, podem vetar e tal, mas o processo é tão cuidadoso que nunca acontece. Quando chega lá, praticamente já tá pronto mesmo. Raras fundações pedem para olhar a lista, mas a gente uhum, não dá a ele o direito de mexer nela. Pode negociar, né? Porque pode ser que eles também, é, por exemplo, a Fundação Interamericana, às vezes eles apoiam diretamente algumas regiões. Eles são uma fonte boa para vocês. Não sei se vocês já mapearam, mas da da fundação de... Interamericana, Fundação Interamericana, que Ah, do Congresso americano. Mas eles são ah, maravilhosos. É um pouquinho lento, mas eles são parceiros assim com bastante investimento em filantropia comunitária na América Latina, nas Américas, né? Porque não é só América Latina. Bom, eles gostam de ver a lista, porque pode ser que eles já estejam apoiando alguém dali. Então, você vai fazendo, vai adaptando o processo com o financiador. Em geral, a gente faz tudo autonomamente, depois só manda um relatório para quem financiou. hum, Então, esse é o processo de seleção, né? Agora, toda a parte de gestão é uma que agora sim, né? Crescendo, a gente foi incorporando, então tem uma equipe mesmo de gestão que faz todo o processo de contratação dos projetos e dos pagamentos e banco de dados. Então, tem uma série de ferramentas agora que a gente podia ver. Aí quem podia apresentar isso para vocês podia ser, sei lá, duas pessoas da equipe de gestão para ver o banco de dados, ver como é que a gente entra com esses dados, como é que cruza para
o sistema de gestão como é feito, né, a Uhum. numeração de cada apoio. Então, assim, a gente foi crescendo sempre como fundo. A minha dúvida aqui é que vocês estão fazendo uma coisa híbrida, né? Você não está criando o Fundo Brumadinho para ser independente, né? Ou os outros fundos. A ideia é que a associação Nossa Cidade gere esses pequenos fundos, pelo que eu estou entendendo. E É isso assim, é que pode ser confuso é, para o é, financiador e para as pessoas também. Daí você tem que exato. ver se é isso mesmo que vocês querem fazer. Exato. Então, a associação, ela também não executa projetos, sabe? A É. gente é uma associação que apoia a execução de projetos dos associados, né? Às Hum, vezes a gente apoia com conhecimento, com uma tecnologia social, às vezes a gente apoia com talentos, né? Conectando com outras pessoas, com voluntários, mentores, e às vezes a gente apoia com recursos, que é a hum, questão do fundo, né? hum, E do patrocínio fiscal também. Às vezes a pessoa vem com um projeto, mas não tem CNPJ, a gente apoia com o CNPJ. É, a questão a maneira como a gente enxerga é, o fundo Brumadinho e a replicação em outros fundos, né, seria assim, essa parte de escolha de projetos, ela ser feito localmente, né? Então, toda essa questão assim da pontuação, né, dos critérios, da chamada, e tudo mais, é local, né? A parte de divulgar, toda a parte que tem a ver com o local é aquele grupo local fazendo, né? Comunicação hum, local, apoio local ao projeto e tudo mais. A gente, como associação, entra com a parte eh, de retaguarda, vamos dizer, a parte de tesouraria, né? De envio dos recursos, guarda dos recursos, um pouco da governança, né, para dar aquela, tipo assim, os grupos eles são autônomos, mas dentro de um um certo conjunto de regras, né, para eles também não se implodirem. Tem muita política local, muita rivalidade e tudo mais. A gente entra como um ator externo que traz uma estabilidade, né, como se fosse assim, numa dança, né, aquele papel de quem está liderando, né, a dança de ser a estrutura. E a dançarina, ela desenvolve, né? hum. Então, é uma metáfora, assim, da gente dar essa autonomia e liberdade para os fundos locais fazerem da maneira que querem, né? Quais são as prioridades, as escolhas serem feitas com esse olhar local, mas dentro de uma estrutura que dê segurança tanto para eles quanto para a gente, né? E então assim, essa é a visão. O que a gente tem dificuldade hoje é imaginar o que a gente precisa de mudar dentro da associação, em termos de administração. Por exemplo, quando você começou, tinha você fazendo a captação de recurso, uma pessoa com administrativo, né? E uma pessoa depois fazendo o contato, a visita com os projetos, né? Então, Uhum. não. Não, nunca teve visita, isso que eu acabei de te falar. Ah, entendi. A gente não precisava visitar, porque a gente recebia no começo. No começo, de verdade, a gente começou só comigo, não Aham. tinha ninguém mais. Eu fazia tudo, toda a administração, eu captava, eu fazia a consulta com os conselheiros, que aí a gente tinha um sistema mais fechado, que é um pouco, talvez, aí a relação com os gestores do fundo localmente, né? Ó, tem um recurso para isso. Eles faziam as consultas com seus parceiros, indicavam projetos, o conselho se reunia, definia. Em geral, a gente também não, a gente recomendava e convidava as pessoas para aplicarem, para não tinha chamada aberta no começo, porque não tinha tão pouco dinheiro que não tinha como a gente fazer aquilo. Aham. Então, já foi depois é que eu fazia. Então, o meu papel era quase
era tudo. Aham. Depois tinha uma pessoa para fazer a gestão e a gente continuava com o conselho indicando, e aí a gente aprovava, pagava, então tinha um sisteminha ali. Depois que a gente conseguiu um pouco mais de dinheiro, a gente agregou uma pessoa que era uma jovem que estava no conselho, ela é mineira, ela é de Brumadinho, inclusive. Olha, Quer dizer, ela é Santa Branca, Casa Branca, Casa Branca, é. ela mora, eu acho agora. É a E- Carol, Carolina Moura. Carol, Moura, Carol Moura, eu conheço ela. Ela Ela trabalhou, é, então, no Fundo ela era Casa? do nosso conselho, novinha, novinha, como uma Olha só. jovem. E aí, É, quando a gente tinha um recurso, já precisava de alguém, ela foi a primeira pessoa que trabalhou com a gente nessa ponte com. Só que ela era uma pessoa muito militante, então ela ela é queria militante. ficar, e ela continua sendo. Então, em É, algum momento, a gente falou que já tinha a Cris, né, a gestora atual, tinha entrado, já estava com uma estrutura um pouco melhor. Aí a gente incentivou a Carol a seguir na militância, né, que tinha mais a ver, porque aí começa a confundir. Isso é uma das coisas que a gente teve cuidado. Confunde, né? Você é uma representante de um fundo, mas você também está lá como uma militante, e isso não é muito legal. Então, a gente foi trazendo pessoas que estão numa posição sempre mais de retaguarda, né, de não militância. A gente não toma nenhuma posição oficialmente, não assina carta. A gente é um fundo que quer estar por trás de quem é protagonista nas exato. suas agendas locais, regionais, temáticas, etc. Então, isso a gente foi cuidando para trazer pessoas que têm esse papel. E aí foi crescendo, porque foi tendo mais dinheiro, né? Tinha uma gestão melhor, a Cris montou toda uma história, uma estrutura de gestão maravilhosa. E ela Uhum. não tinha ninguém que podia. Eu sabia, esse é que é o ponto. A gente tinha 5 anos, e eu falei, bom, a gente é um fundo que quer crescer, mas para isso precisa de alguém que sabe de gestão, que não é meu caso, né? Eu sou É, mais estrategista, estou lá pensando como é que vai fazer. Aí, quando ela entrou, aí foi possível crescer, porque ela botou tudo em ordem para a gente ter, né, ter um caminho. Aí foi criando as ferramentas e foi com o tempo captando e também aí, então, foi precisando de mais gente para gestão. Mas, então, e a gente não faz patrocínio fiscal, a gente nem tem uma coisa que às vezes a gente aceita fazer, que é o que eles chamam de Donor Advised Fund, aham, or grant, né? Se é, tem um financiador de fora que tem algum grupo que ele quer apoiar, mas o grupo não consegue receber dinheiro direto de fora do país, ou agora a gente sim apoia um pequeno grupo que tem um projeto e que não tem CNPJ, mas aí o próprio grupo é que acha um parceiro, que a gente não chama de patrocinador fiscal. Um parceiro que vai receber por ele o dinheiro localmente, lá na região sim, do grupo, até ele ter condição ou querer, né? Por exemplo, muitos dos apoios foi através de um parceiro para que aquele grupo, de base, pudesse se instituir, inclusive, pagar os custos, né, de registro, de cartório, aham, que sim. precisasse, porque eles resolveram que estavam prontos. Então, aí a gente apoiou esse tipo de coisa várias vezes. Então, sempre tem essa possibilidade, mas a gente não recebe um dinheiro para executar por outro. A gente não É, nunca é uma executor. prestação fiscal. Porque eu estou É. vendo que a associação faz esse papel também no momento, né? Que você falou, né? Assim, a gente costuma, igual, por exemplo, o Massalas, né? Que Bem Composto foi um projeto que a gente aprovou no Fundo Casa, né? Uhum. São dois associados da nossa cidade, mas é um projeto próprio deles, né? Então, a gente, no final das contas, foi um patrocinador fiscal para o Massalas e o Bem Composto nessa captação de recurso. Agora, quem realmente executou foram eles, não foi a nossa cidade, né? A gente executou a Então, compra dos você é um materiais, mas patrocinador fiscal para grupos. Então, a gente não faz isso. Aí eu acho que aí é que vocês têm que pensar se vale a pena ser tanta coisa aham,
ou se vale a pena focar, né, É. numa aposta de de transformar mesmo a nossa cidade num fundo apenas e estimular que outras instituições cresçam e façam, talvez, o que vocês têm feito até agora, para não misturar os canais, que eu acho que tentar ser tudo, né, É um problema. acaba criando distrações, e vocês estão num caminho, eu acho que... Aí sim, por exemplo, vamos supor, né, o que eu imagino que pode ser um papel interessante. O que vocês... talvez até vale a pena falar com o pessoal do ICOM, do Instituto... Uhum. Como é que chama lá? Do Grande Florianópolis, lá Isso. é um fundo comunitário, né? Eles têm uma estrada muito interessante que talvez aí tem alguma coisa também que pode inspirar, que não é a mesma coisa que é um fundo comunitário, e eu acho que eles gerem, então, por exemplo, aí o que eu imaginaria era Eles isso. fazem patrocínio fiscal. Não, não é isso que eu estou falando, eu acho que não. Eles são uma fundação comunitária, mas uma fundação comunitária é diferente de um fundo ativista, né, como a gente. Então, talvez valha a pena olhar qual é a atuação deles no território da Grande Florianópolis, porque eles já fizeram, então eles gerem diferentes fundos. Então, é isso que que eu ia dizer. Eu imaginaria a associação gerindo todos esses fundos, mas só isso que ela faz, né? Recebe o recurso, as comunidades selecionam o projeto, né? Vocês pagam e orientam, monitoram, ou a comunidade monitora e relata para vocês, tem um sistema de contratação e estimula que outras organizações locais sejam os patrocinadores fiscais daqueles projetos que não têm ainda CNPJ, que vão executar, mas que não sejam vocês. E não mistura esses dois papéis, que eu acho que isso que pode ser complicado, você pegar o dinheiro, gerir, porque aí começa a ter uma confusão, acho que na cabeça de quem é parceiro. Tanto o financiador, que caiu, como das comunidades, né? Vocês fazem tudo, aí como é que explica? Agora eu vou pegar um dinheiro e vou apoiar esse projeto aqui, quer dizer, vou executar, né? Vou ser patrocinador fiscal desse projeto aqui. Mas eu também tenho um outro dinheiro que eu jogo naquele fundo lá, que eles que decidem, mas esse aqui fui eu que decidi. Aí começa a olhar de fora e fala assim, mas por que esse aqui vocês estão apoiando e não faz parte da seleção da comunidade? Pode ainda não, mas se você começa a ter mais recursos para administrar, pode criar mais ruído e pode não ser tão né, não ter os benefícios. Eu acho que sediar os fundos, né, fazer toda essa administração para que eles não tenham o que fazer, ou, eventualmente, se o Fundo Regenerativo Brumadinho cresce, tem uma estrutura de decisão, tem mais recursos mobilizados, de repente também daí vocês vão ensinando como é que eles administram, vira mesmo um fundo, uma fundação comunitária. Então, eles vão desapegando em algum dia, né, de alguma forma. Mas talvez a visão que parece mais coerente para quem está aqui, né, só ouvindo, parece que o papel chave, né, o papel importante da associação é ser o administrador, né, fazer a gestão administrativa financeira desses fundos, como vocês já fazem para o Fundo Brumadinho e começam a fazer para outros núcleos, né, de decisão. Então, vocês estão levando a decisão para as comunidades e vocês fazem a gestão daquilo, participando, etc. E talvez, então, também pegar esse papel de mentor, né, que vocês já fazem, e empacotar num programa de capacitação. Isso. E dois programas. Isso. O patrocínio fiscal, ele também acontece em relação às fundações comunitárias, né? Então, por exemplo, o Fundo Comunitário Brumadinho, ele é patrocinado fiscal, né? Embora a gente não chame dessa maneira,
Mas se ele é autônomo, é um patrocínio fiscal, a relação com a nossa Não, cidade é essa, né? então, mas aí acho que não. Não necessariamente esse nome. Uma que parece que legalmente a gente não deve usar esse termo. Até por isso que a gente não usa. Patrocínio fiscal. É. Em inglês isso não é problema. Aqui no Brasil eu acho que tem um problema com esse termo. A Cris vai saber explicar melhor, mas a gente Ah, não usa mais isso. Até no formulário. entendi. É um parceiro, porque eu acho esse termo acho que ele é mais pesado juridicamente, Aham, de trazer algum tipo de problema. Então a gente evita. entendi. Então a gente está chamando de instituição parceira. Então tudo bem, mas eu acho que não precisa. Eu acho que talvez você tenha que limpar a linguagem, sabe? Entendi. Eles são gestores de fundos de fundos Locais. comunitários, de fundos locais, fundos comunitários. Vocês Uhum. fazem a gestão, porque para eles seria muito pesado, eles são uma comunidade que É, autônoma para. Então, por exemplo, todo é, mundo, né, trabalha, vocês, para mobilizar um recurso para aquela comunidade. Esse papel pode ser feito por todos, né? Por vocês e por eles também. Eles também podem mobilizar o dinheiro, é, uma conta específica para aquele fundo que vocês vão gerir. isso. Então, vocês são gestores dos fundos comunitários da sua região. Não esquece patrocinador fiscal. O que você pode, por exemplo, um grupo daquela comunidade selecionado por aquele conselho que toma decisão e indica os projetos, né, ou define quais vão ser apoiados. Um grupo não tem CNPJ. Então, ele vai localizar lá na comunidade se uma outra instituição pode fazer por ele, porque aí patrocinador fiscal envolve não só fazer o repasse para o projeto, você vai ter que fazer o parceiro fiscal, ele faz todos os pagamentos, ele mantém as notas fiscais, recibos, tem que prestar conta É, de todos os gastos, e isso não é legal um fundo fazer, não é legal, não. outro fazer. Isso aí, se a gente está E prestar conta para você, para o gestor do fundo. Entendeu? exatamente, né? Se a gente está olhando assim, o projeto final, né? Os projetos finais, aí sim eu acho que não faz sentido da gente ser o parceiro patrocinador Para de todos eles. você gere tudo, que dá um trabalho absurdo, Dá um trabalho que daí absurdo. tira você do foco de ser o gestor dos fundos, e aí você não consegue crescer tanto, porque você está tendo um trabalho que não devia estar tendo. Então, Não, mas o que a gente estava pensando mesmo em relação aos fundos, né? Ter essa relação de patrocínio fiscal ou qualquer outro então, termo em relação ao esquece, fundo. não fala mais essa palavra. Parceria, né? Parceria, tá? Não, no seu caso não, aí seria gestor. De Vocês são gestor. gestores dos fundos. Certo, certo. Vocês são gestores dos fundos, eu não sou patrocinador fiscal nem parceiro fiscal. Vocês são os Gestor. gestores dos fundos. O dinheiro está aqui na sua conta. Na associação, você tem várias contas, né, para cada fundo que vocês vão gerir, para cada comunidade que quer criar seu próprio fundo. Então, vamos lá. Então, o dinheiro está aqui, eles vão aplicar, vão decidir, né, quem vai ser apoiado. Vão falar para vocês. Vocês vão ter um processo de contratar aqueles grupos que eles decidiram que vão ser apoiados. Se algum deles não tem CNPJ, lá na comunidade eles vão achar alguém que vai receber pelo grupo o dinheiro, e eles é que vão prestar conta, todos vão prestar conta para vocês. Entendi. Vocês vão receber essa conta e vão prestar conta para o financiador. Perfeito. E para a comunidade. Esse é o fluxo que faz mais sentido para replicar, porque você não vai gerir só o Brumadinho, você vai gerir outros fundos para outras comunidades. Então, vocês são gestores dos fundos que vão estar fazendo os contratos para fazer os repasses e vão estar recebendo os relatórios, né, de atividades e financeiros que e aí vocês vão. Então, esse é um papel mais limpo, né? Não mistura com outras atividades, e isso faz com que vocês sejam capazes de crescer.
E eu acho que o ICOM tem algumas semelhanças. É, Agora, em termos da gestão disso, não é muito diferente do que o Casa faz, quer dizer, a gente não gere outros fundos, né? Então, mas é, é para os outros, que é um papel que a associação está, né? Eu acho que esse é o modelo, né? Vocês isso. estão fazendo para o Brumadinho, deu certo, agora vão querer fazer para outras comunidades, então eu acho que faz mais sentido vocês ficarem com esse papel de gestor administrativo financeiro, né? E claro, e mentores também, né? E talvez o programa de capacitação, de fortalecimento das capacidades das comunidades, o que elas Uhum, precisam. São dois é, papéis que já engolem muita coisa. muito tempo e muita É. gente. Maria Amália, eu tô Está de na olho hora. aqui no relógio, que eu sei que você tem que ir, mas eu queria pontuar 4 coisas aqui que eu anotei, né? É a conversa com a Cris e com o ICOM, né? Já vai entrar aqui na nossa agenda. Sobretudo com a Cris, eu acho que é Eu acho que isso você que a vai gente... falar com a Tayla, não com a Cris. Tayla, A Tayla Tayla, que a tá. Cris agora está na. A Tayla ou alguém ali da equipe. Alguém que É, sabe dos dados e alguém que vai te falar sobre o financeiro todo. perfeito. Eu A gente vê agradeceria aí que. se você pudesse Tá. intermediar, porque eu acho que essa é uma das questões atuais nossas, né? A gente está mudando o nosso sistema de gestão, a gente também está sentindo a necessidade de profissionalizar essa parte, né? Uhum. E então isso vai ser muito bom. A outra questão é da captação de recursos, né? A gente imagina isso acontecendo no âmbito local, né? A gente incentivar as comunidades a captarem o próprio dinheiro. Eu sei que isso não traz muito dinheiro, né? É um pingadinho aqui e ali, mas eu acho que traz muito empoderamento, sabe? Uhum. Então, a gente quer ir por esse caminho de estar fazendo isso, mas potencialmente também tendo uma captação de recurso central, né, que vem para a associação e depois é distribuído, né? Ou, ou parcerias, né, com outros fundos que podem, chega por eles e vai para as comunidades, né? Uhum. Porque isso também é algo que a gente precisa aprender, sabe? Uhum. A nossa captação de recurso ela é quase inexistente, assim, a gente não coloca muita energia nisso e precisa mudar, né? A gente precisa ter um foco de captação de recursos. É um outro elemento aí que a gente gostaria de contar com a sua mentoria, né? Bom, Acho que aí principalmente é mais fácil para mim. O A gestão Vander, não, mas aí eu consigo te é, ajudar. Uhum. principalmente o Vander, ele é um dos conselheiros, né, anfitriões da associação, está aí desde acho que 2016, e ele sempre traz muito essa visão, né, de vamos tentar um leilão virtual, vamos aqui um crowdfunding, assim, enfim, então é um foco aí Mas até isso já ajuda a captar, inclusive. é, Sabe que você está mobilizando localmente também. Isso conta muito ponto para financiador desse ai, tipo. Então, ótimo. eu acho E, ótimo também. e o quarto ponto que eu queria comentar, essa questão do foco, né, que eu concordo Sumiu em sua ter voz aqui. a, Qualquer. a questão do foco da Ah, associação, né, que você sim. falou, talvez ficaria mais simples, mais fácil de explicar se tivesse um foco. Olha, são gestor de fundo e tal, e realmente, desde que a gente começou, a nossa cidade sempre teve 1 milhão de focos, né? Então não teve foco nenhum, porque a gente sempre foi uma associação muito experimental, né? Hum, E muito aberto a esse experimento, e ainda tá no nosso DNA, né? Então, na última reunião do conselho, eu levei essa questão. Falei, gente, olha, se a gente pegar aqui a prestação de contas do balanço, o que tem mais movimentação de recurso é o Fundo Brumadinho hoje. A gente está com essa sistematização, está com uma mentoria. Quem sabe a gente foca a nossa cidade para esse lado aí de fundos comunitários, né? E a resposta que a gente teve foi: olha, é ótimo a gente seguir nesse caminho, mas a gente também quer a questão do associativismo,
né, trabalhar com os membros, né, da associação. Nossa cidade continuar sendo uma associação de membros, de pessoas físicas, pequenos ativistas, e a partir daí fomentar os projetos, as atividades dessas pessoas, né? Então, assim, acho que a gente pode até levar de novo essa discussão de focar mais, mas tem uma questão de cultura organizacional, de história e DNA que puxa a gente para ser assim, né? Não é ruim, não sei, mas tem que ver como concilia de um jeito que não crie mais ruído, né? Exato. Mas se tem essa identidade, né, não vou jogar fora, só, né, vai mudar tudo de repente, né? Pode, mas deve ter um jeito de conciliar. Wander? É só uma colocação. A gente fez um processo do Dragon Dream de reestruturação da Associação Nossa Cidade durante o ano 2001, levou meses, com reuniões semanais, tal, repensamos e reestruturamos, né? A gente está bem interessado em trabalhando com os conceitos de organizações orgânicas, organizações de centro vazio. Eu estou trazendo isso aqui nesse momento para falar a minha expectativa, e eu posso estar equivocado, né? É de que quando a gente trabalha com círculos, a complexidade é permitida dentro de uma organização, porque os círculos são como as mônadas, né, do Leibniz, né, que têm autonomia, são células que se conectam num corpo maior, então a complexidade, entre aspas, eu estou dizendo isso, com todos os cuidados, ela pode ser não bem-vinda, mas administrada. Porque cada círculo dentro de uma organização ele tem uma autonomia e uma especialidade, assim como células do corpo são especialistas, né? Tem os neurônios, tem as outras, enfim. Então, quando a visão que eu tive durante o processo de aprender sobre organizações orgânicas, sobre organizações de centro vazio, no DNA da Associação Nossa Cidade. E fechando, eu falo isso também porque eu tenho uma tendência a gostar do que é complexo, né? Então, eu posso estar contaminado por essa forma de ser também na minha avaliação. Mas achei muito importante a sua colocação para nós refletirmos a respeito de fazer o simples e não entrar no complexo. Então, Não, eu mas eu quero também não conheço repensar os meus vocês, né? princípios. Eu não conheço o suficiente para dar palpite, entendeu? Sim. Eu acho que tem que ser, vocês têm que ser o que são mesmo. Eu acho que vale muito a pena conversar com o pessoal do ICOM. Eu acho que pode ser bem semelhante, eles têm uma estrada muito longa, mas acho que já estão com uns 20 anos, ou quase, e assim, em termos institucionais mesmo, que talvez pode ter mais identificação e ver como é que eles lidaram, né? Está dentro de uma comunidade, com relações locais. Eu acho que vale uma exploração, explorar uma conversa para entender um pouco mais sobre eles, além que a gente tem uma outra, né, característica, veio para um outro propósito, então pode ser que nem tudo que a gente faz sirva para vocês, e aí vocês vão ter que definir mesmo o que você está falando. Eu tenho que ir mesmo. Tem muita gente aí, eu tenho que pular para outra reunião agora, desculpa. Mas pensem nisso, eu acho que tem que dar uma explorada além. Então, vou falar com a Tayla para ver né, com o Kleber, para eles combinarem lá, quem é que fala com vocês, sobre o nosso sistema de gestão de projetos. Né? Daí, eu não, quem estava lá agora eu não conheço atualmente quem tá no ICOM, a diretora anterior que eu conhecia, mas a Cris, eu vou descobrir quem é. Você tem contato já? Conheceu? Eu não sei se o Kleber encontrou, porque eles estavam lá no encontro que ele foi, lá da rede. Mas Kleber pediu desculpas. O Kleber pediu desculpas a você porque ele caiu e não consegue voltar. Bom, deixa eu ir. Agora não posso falar. Beijo, eu tenho gratidão, estender, viu? Mas hoje eu não posso. Não, gratidão, Maria Amália. Ótima reunião para você, viu? Nossa, mas já deu certo isso aí. Agora é só detalhe. Tá bom. Tchau. E aí, o dia que quiser falar de captação desse universo aí a gente faz um negócio. Isso aí tem muita coisa para falar. Tá bom? Tchau.
Tchau, Falou, tchau. tchau, um abraço. Agora,